Olá, bem-vindo ao My Little Podcast. Eu sou Lohana e você já sabe, eu quero falar do céu, porque o céu é um padrão de excelência. Jesus orou que tudo seja na terra como já é no céu. Então eu quero trazer temas para você com a perspectiva do reino de Deus, do céu. A gente vai falar hoje de coração ensinável. Coração ensinável. Billy Graham foi um grande evangelista, se não o maior do mundo. E ele orientou 12 presidentes, ele aconselhou, ele instruiu 12 homens de grande liderança de grande impacto para um povo, para uma nação. E eu fico muitíssimo mesmo impressionada com a quantidade de pessoas que não têm o hábito de pedir conselhos. Os grandes empresários hoje pagam por mentorias, né? Nem sempre precisam ser grandes empresários, pessoas que querem investir em si, que entendem a importância da opinião e do conselho de alguém mais experiente, de alguém que já venceu na área que você quer vencer. Eles investem em si dessa maneira. Mas muitas pessoas não têm o hábito de pedir conselho para coisas simples. Eu creio que é uma visão equivocada. É uma visão de que se eu pedir conselho e me mover sempre pelo conselho da outra pessoa, se eu for me mover pelo conselho e pela opinião do outro sempre, quando que eu vou estar realmente vivendo a minha própria vida? E não tem a ver com isso, né? O provérbio de Salomão diz assim, na multidão de conselheiros está a vitória. Na multidão de conselheiros está a vitória. Então, nem tudo a gente sabe, a gente vai aprendendo enquanto vai vivendo. Mas existe grande possibilidade de você errar menos se você pede a opinião para alguém que é mais velho, que é mais sábio, que já venceu nessa área que você está passando, que você está vivendo e que está disposto a ensinar, a investir um tempo em você, para que você possa ter o coração ensinável. E o que é um coração ensinável? É um coração aberto para o aprendizado, que critica pouco, que observa muito e que se autoanalisa, que não julga ter alcançado, né? Como diz o apóstolo Paulo, mas uma coisa eu faço, eu avanço, deixando para trás todas as coisas que lá ficaram. Então, muitas vezes nós deixamos de ter o coração ensinável porque nós ficamos naquele ciclo de autossabotagem, nos culpando por algo que a gente fez e a gente já se retratou com as pessoas e a gente não se perdoou. Então, a gente precisa se perdoar. Ou a gente não tem o coração ensinável, muitas pessoas não têm, porque elas acham que elas sabem mais, ou porque a gente simplesmente subestima o outro mesmo e fala, não deve ter nada para me dizer. Mas todo mundo tem alguma coisa para ensinar, não importa a idade. Você pode aprender com um senhor muito sábio, você pode aprender com uma criança. Depende do quanto o seu coração está aberto para isso. Então, muitas pessoas também estão cercadas de pessoas inteligentíssimas, pessoas sábias, pessoas que diariamente compartilham conselhos com elas, sem que elas peçam. Mas eles fazem isso porque eles olham e falam, tem um potencial tão grande. Então, generosamente, eles vão compartilhando ao longo do dia, ao longo de semanas, de meses, chaves preciosas que os ajudaram a vencer, que eles entenderam, né, que virou assim na mente ao longo da vida, do caminho. E quando eles compartilham, eles querem encurtar sua jornada. Mas aquela pessoa que sabe tudo, ela descarta isso, ela deixa as pérolas escaparem, porque elas acham desnecessário. Então, ter um coração ensinável é estar aberto mesmo, aberto para aprender, aberto para se autoanalisar. É preciso ter um parâmetro do que é excelente para você, porque como que você vai ser ensinável e vai entender que você já chegou num bom lugar, que você está caminhando com sabedoria, né? Então, por isso que a gente quer trazer sempre a perspectiva do céu, porque é nobreza, realeza, excelência, tudo de melhor está na palavra de Deus. E é o livro mais lido do mundo, e é um livro que contém tantas e tantas pérolas. Então lá eu vejo que o rei Davi tinha uma multidão de conselheiros, que homens sábios, eles têm conselheiros. Ao longo da história, os reis tiveram conselheiros. As pessoas hoje chamam de mentores, né? Mas muitas vezes você tem um amigo
que é um grande conselheiro, que é uma pessoa que para te ouvir e que compartilha com você para encurtar o teu caminho, ou para te encorajar, ou para te arremessar mesmo, te arremessar mais lá na frente. Conselhos preciosos que ouviu daquelas pessoas que ela amava, ou simplesmente que ela aprendeu e que ela guardou, de tudo que ela viveu e por tudo que ela passou. Então, tenha um coração ensinável, ninguém sabe tudo. Até aquele nosso último dia, a gente precisa aprender, a gente precisa se reformular, a gente precisa renovar a nossa mente. E aqui vai uma dica, assim, preciosa para você. Muitas pessoas dizem que meditar é esvaziar a mente. Ai, não pense em nada. Mas para nós cristãos, meditar é ter a mente renovada, porque quando eu medito em algo, não em nada. Eu medito na palavra de Deus. E ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. E ela divide a gente no meio. E todo dia tem algo novo. E todo dia ela nos confronta. Então eu vou me tornando melhor. E aquilo que eu fazia, eu já não faço mais. E o que eu achava normal, de repente eu já não acho mais tão normal, não tão legal. O meu padrão começa a subir, a minha excelência, a minha régua começa a aumentar. Então, esse é o coração ensinável. É o coração que medita e se renova. O rei Davi falava assim, no Salmo 119. Se você ler, se você conferir, ele vai dizer, Senhor, como é maravilhoso meditar na tua lei, como eu amo a tua lei, como eu amo meditar na tua lei, nos teus conselhos, nos teus ensinos, nos teus estatutos, nos teus mandamentos, porque eles são vida para a minha vida. Então a Bíblia está cheia de palavras de sabedoria, que você pode aprender e pode se instruir. Mas as pessoas contêm pérolas também dentro de si, ouro dentro de si, e elas podem te ensinar. Sozinho você pode ir mais rápido, mas junto, ouvindo e aprendendo, você pode ir muito mais longe, muito mais longe. Ninguém é tão inteligente que não precisa aprender, e ninguém é tão burro que não possa ensinar. Todo mundo tem algo para ensinar. Então, decida ter um coração ensinável, e não é obedecer e nem fazer tudo que todos dizem, mas é ouvir tudo, reter o que é bom. Seja prudente, ouça um outro ponto de vista, ouça um outro aspecto daquela situação que você está inserido e você não consegue enxergar mais nada diferente daquelas mesmas opções. E se autoavalie e avance, porque a comparação mais inteligente que existe é de você com você mesmo. Como você era há 1 ano atrás e como você é agora. Qual a sua perspectiva agora? Qual a sua visão de futuro agora? Então aprenda. Tenha um coração ensinável e avance, tá bom? Por hoje é só. Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa. E a sua comparação, seu dever de casa é se comparar com você mesmo. Daqui a 6 meses. A cada 6 meses. É muito precioso fazer uma autoanálise. E uma de 1 ano inteiro. Então, já que tá chegando o final desse ano, pode ser esse dever de casa aí, pro Natal, antes do Natal. E para você desenhar seus planos para o futuro, ok? Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.